A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos estudar a lição 3, o poder do Espírito na vida de Pedro e João. Vamos falar um pouquinho sobre Pedro e João, o que a gente consegue ver na Bíblia, né, sobre eles. Então, a gente sabe que Pedro era irmão de André, que ele tinha uma sogra, essa sogra foi curada por Jesus. A profissão dele era pescador, ele era de uma origem humilde, simples. O perfil dele era como a personalidade dele era um homem de ação, ele tomava frente, a liderança, né, sempre estava ali em ação. O que ele escreveu da Bíblia, os livros da Bíblia, né? Na verdade, ele escreveu 2 cartas, que é a primeira e a segunda epístola de Pedro. Como que Pedro morreu? Diz a história, né, que Pedro ele morreu crucificado e ele pediu para que virasse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor dele, como o Senhor Jesus. E além disso, ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, né? Sempre a gente fala Pedro, Tiago e João. Esses eram os mais próximos de Jesus. Agora João, né? A família de João. João era filho de Zebedeu e ele tinha um irmão Tiago, né, maior, que também era um apóstolo de Jesus. A profissão é pescador, também de origem simples. Ele era mais calmo do que Pedro, né? Também tinha sua ação e tudo, mas ele era mais, aparentemente, pelos textos bíblicos, ele era um pouco mais calmo que Pedro. Ele escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e o livro de Apocalipse. Foi ele que escreveu. E como foi a morte de João? João foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. Ele morreu, teve uma morte que a gente fala natural. Foi uma morte de velhice. Ele não foi decapitado, ele não foi crucificado, não. Foi realmente uma morte natural. E como a gente já disse, ele era também um dos apóstolos mais próximos de Jesus, igual a Pedro. Vamos lá. Aqui a gente vai estar lendo o texto que a nossa revista se baseia. Está lá em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se-lhe em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Então, essa é uma passagem assim maravilhosa, uma das passagens que eu mais amo, essa daqui. Eu fico admirada, né, da ousadia de Pedro. Porque lá ele está lá na porta, o mendigo está lá, né, coxo, deficiente, e aí ele pede esmola. E Pedro ele fala assim, olha para nós, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, não tem nada, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Olha que ousadia, que fé, né, que Pedro tinha ali. E o homem entrou saltando de alegria. Vamos lá. Continuando aqui, em Atos 3,12 agora. E quando Pedro viu isto, disse-lhe ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Porque quando ele entrou, né, o que foi curado, o homem que foi curado, ele entrou saltando, louvando a Deus, o pessoal vendo, as pessoas que estavam ali ficou olhando para Pedro e para João. E aí, né, Pedro está falando assim, olha, por que você está olhando para nós? Não foi nós que fizemos isso, não é nossa própria virtude. Aí, Atos 3,16, ele diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, Pedro está falando assim, olha, isso aqui não é de nós. Não somos nós que temos esse poder. Esse poder veio de quem? Veio de Jesus. Foi Jesus que curou este homem. Por isso que ele está agora com a perfeita saúde. E aí o que aconteceu? Lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aí os judeus, né, aqueles que estão na sinagoga, os principais da sinagoga, vendo aquilo, falou,
Que é isso, né? Vamos prender esses homens. E eles prenderam Pedro e João. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, nessa situação, nesse momento que esse homem foi curado, que ele entrou alegre, saltitante, que todo mundo ficou olhando, e Pedro começou a falar, olha, isso aqui não é de nós, isso aqui é Jesus, começou a falar da palavra, começou a falar de Jesus, as pessoas ouviram. E a Bíblia diz que chegou ao número de quase 5.000 que ouviram e creram na palavra. Semana passada a gente estudou, né, que ao momento que eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios, Pedro tomou a frente, pregou e quase 3.000 almas se renderam. Aqui, quase 5.000 almas se renderam, né, creram aqui no Senhor Jesus, por intermédio dessa palavra. Então a gente observa a unção, a graça, a virtude do Espírito Santo na vida de Pedro e de João. E aí a gente vai falar agora do que aconteceu, né? Eles foram presos, e aí eles começaram a ser interrogados, e a gente vê a coragem, né, de Pedro e João. E as autoridades queriam saber em nome de quem eles tinham feito o milagre. Pedro, com a autoridade do Espírito, não temeu responder. Fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Então os membros do conselho eles ficaram admirados com a ousadia de Pedro e de João, apesar de serem homens de pouca instrução, quer dizer, eles falavam muito bem, mesmo sendo simples, sendo pescadores, eles sabiam falar, mas a gente sabe que tudo isso é o que? É virtude do Espírito Santo. E Deus usa quem Ele quer, seja os instruídos ou mesmo os de menos instrução. Para Deus usar, para Ele capacitar, derramar a unção dele, não importa se é uma pessoa que tem faculdade, doutorado, ou se é uma pessoa simples, às vezes até analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. Para Deus não tem importância isso. O que importa é se entregar a Ele, né? Deixar Ele nos usar como instrumento vivo. Então a pessoa que se entrega, que se dedica, que tem fé em Deus, crê no Senhor Jesus, crê no Espírito Santo, o Senhor vai usar, independente da instrução dessa pessoa ou não, né? E aqui a gente vê que mesmo eles perguntando, eles sabendo que eles estavam presos, eles não mentiram, eles falaram, olha, ele foi curado em nome do Senhor Jesus, aquele a qual vocês crucificaram. Vamos lá. Manifestação do Espírito Santo em meio à perseguição. Em relação à perseguição, olha só que Jesus disse, né, quando ele estava no meio dos apóstolos. Está lá em Mateus 24:9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo mundo. Então realmente eles começaram, né, os apóstolos eles começaram a viver tudo isso. Eles eram presos, perseguidos, odiados porque eles falavam do nome de Jesus. E nessa passagem que estamos estudando, as autoridades queriam proibi-los de falar sobre Jesus. Mas com a ousadia do Espírito Santo, Pedro disse, vamos ver, lá em Atos 4, 19 e 20. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mesmo eles sendo pressionados, presos, sabendo que poderia ter grandes consequências, Pedro falou assim, olha, você acha que Deus quer que eu fique quieto? Não, Ele não quer, Ele quer que eu fale. E eu vou falar, por quê? Porque eu vejo, porque eu ouço, eu vi muitas coisas e estou vivenciando muitas coisas. Então ele falou assim, eu não posso deixar de falar. E a mesma coisa com a gente hoje em dia. Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos essa liberdade que Cristo nos concedeu. Então nós devemos falar, a gente deve divulgar isso, não pode ficar só pra gente. A gente tem que falar do amor de Jesus, falar que Ele liberta da escravidão, liberta de doença, liberta de tudo aquilo que nos escraviza. Né? Então o Senhor é amor, Ele derrama a graça dEle, derrama a unção dEle sobre a nossa vida, a paz. Aí as pessoas falam, mas vocês não passam por enfermidade, vocês não passam por problema? Passamos, mas nós temos a paz de Cristo, nós temos alegria dentro do nosso ser, que independe da situação que nós estamos vivendo. E era o que os apóstolos aqui estavam fazendo, mesmo perseguidos, eles continuavam falando do amor de Cristo. Igreja unida, né? Uma coisa muito interessante da igreja primitiva é que elas eram unidas. Quando a gente fala igreja primitiva, é quando iniciou a igreja, né, com os apóstolos e tudo. E apesar das perseguições, eles estavam ali unidos. Quando eles voltaram, eles foram libertos, né, Pedro e João,
porque a população toda viu, olha que a gente falou, quase 5.000 almas creram, então eles acharam, né, os judeus lá, falaram, olha, é melhor a gente soltar esses homens, né, ameaçaram, falaram, se vocês continuarem pregando, falando, vocês vão ser presos, vai ter consequência, mas eles continuaram falando e foram soltos, e Pedro e João foram para casa junto ali com os outros apóstolos, as outras pessoas da igreja, e eles contaram o que tinha acontecido, mas eles estavam ali, assim, unidos em oração, perseverantes na oração. Então eles oravam juntos, intercediam uns pelos outros, rogavam a Deus para que eles concedessem o poder para curar, libertar e pregar o evangelho. Eles não ficavam tímidos, com medo. Eles iam buscar mais ainda em Deus para que as maravilhas ocorressem e mais pessoas crescem no Senhor Jesus. E também nos bens materiais, né? No meio da igreja não havia necessitados, pois eles dividiam seus bens, a comida, tudo o que fosse necessário. Então, quem tinha propriedades, vendia suas propriedades e dividia os bens ali entre eles. Se eles tinham comida, o que eles tivessem ali, eles dividiam entre eles igualmente. Ninguém que, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Não, é nosso. Né? E era muito, assim, a gente vê muito claro isso, que quando eles vendiam, que eles doavam, era para toda a igreja, para aqueles que estavam necessitando. Então, quando a gente fala necessitando, mas ali entre eles não tinha mais necessitados. Por quê? Porque eles doavam, um ajudava o outro, um intercedia. E lógico que Deus, ele provém. Né? Quando você está se dedicando à obra, você está fazendo as coisas do Senhor, buscando o primeiro reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E isso até nos dias de hoje. É necessário trabalhar? É necessário trabalhar. É necessário estudar? É necessário estudar. Mas sobre todas essas coisas, a gente tem que buscar primeiro a Deus, a vida espiritual. Buscar graça, buscar unção, ser fiel ao Senhor, clamar por Ele, clamar, sabe, mesmo, de verdade, Senhor, eu quero estar firme, quero sentir a Tua presença, eu quero ter a virtude do Espírito Santo, quero ser usado na Tua obra. Você vai ver que as demais coisas o Senhor vai abençoar. Ele vai abençoar o seu salário, Ele vai multiplicar as coisas do teu armário, Ele vai ajudar. Se você tem desejo de ter alguma coisa, algum bem material, se for da vontade do Senhor, Ele vai preparar, entendeu? Então, assim, busca primeiro o reino dos céus. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Ele vai preparar pessoas para nos ajudar. É lógico que hoje é difícil nós vivermos como era na igreja primitiva. Quem tem seus bens, vende, divide para a igreja. Hoje nós estamos numa outra realidade. Mas também nós devemos ajudar os nossos irmãos, porque as aflições vêm. Né? Apesar de nós estarmos no Senhor Jesus, o Senhor falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Então tem o desemprego, tem alguma situação ali de uma enfermidade, alguma coisa no meio da família. Isso atinge todo mundo. Atinge os adolescentes, atinge criança, atinge os adultos. Mas a igreja está ali também para dar um suporte. Por isso que a igreja também tem assistência social. Mas, sobretudo, com tudo isso que a gente está falando, primeiro o reino de Deus. Os apóstolos, eles iam primeiro fazer o quê? A vontade do Senhor. E a gente vê eles todo momento. Aí em Atos eles estavam orando, buscando ao Senhor a direção e a vontade do nosso Deus. E aí chegando à conclusão, eu coloquei aqui, em João 15, 16, a parte A, ele fala assim, o Senhor Jesus diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. E ele falou assim, olha, eu quero que vocês vão e dê frutos. Foi isso que o Senhor fez. E o Senhor, Ele não simplesmente largou a gente. Falou assim, olha, eu escolhi vocês, agora vocês saem aí para pregar o Evangelho. Não, o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo. E nós devemos buscar também o revestimento. Lembra que a gente falou na aula passada do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder? Nós também temos que buscar isso, para termos mais ousadia, para termos mais graça e fazer a vontade do Senhor e dar frutos. O Senhor nos chamou para fazermos a sua obra, mas por sua misericórdia nos deixou o Espírito Santo que vai nos conduzir, nos dar sabedoria e ousadia para falar do Evangelho. E essa ousadia não está relacionada à idade, nem condição financeira, nem a conhecimento, mas está relacionada à sua fé, ao amor, à obediência e à dependência de Deus. O que eu quero frisar aqui nessa aula é que você buscar ao Senhor, você viver essas maravilhas, você ser usado pelo Senhor, independe de cor, de raça, de instrução, de condição financeira, independe
dessas coisas. O que precisa? Ter fé. Você crer no Senhor Jesus, você ter obediência. É isso que é necessário. Você crer, você buscar ao Senhor. E você vai ver o quão você vai ser usado, o quão bom é ser usado pelo Senhor. Né? Ter essa ousadia de Pedro. Você já imaginou? Você está na rua, alguém para na sua porta e você fala, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada para te dar. Mas o que eu tenho é o Senhor Jesus. Então seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Imagina a maravilha que é. Né? Às vezes eu estou na rua, eu fico olhando algumas pessoas com alguns problemas, e, né, eu falo, meu Deus do céu, nos ajude, nos dê graça, nos dê ousadia para sermos como Pedro, ter essa graça, essa unção. Porque o nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. O nosso Deus, ele continua da mesma forma, querendo nos usar da mesma maneira. Quem mudou fomos nós. Será que nós estamos em oração como a igreja estava? Né? Será que nós ajudamos realmente ali os necessitados como aquela igreja ajudava? Então a gente tem que fazer uma reflexão. Né? Isso o adolescente também, o pré-adolescente, ele já tem que começar. Na verdade, a gente falha exatamente nisso. A gente deveria começar isso lá com as crianças, passando para os pré-adolescentes, os adolescentes, a juventude, para isso estar já enraizado no nosso coração, essas coisas, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.